Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, conto sempre com a colaboração de vocês, curtindo, compartilhando e também fazendo a inscrição neste canal. O texto que eu quero ler com vocês está no livro do profeta Isaías, capítulo 64, quero ler apenas o verso 8. Vamos ler? Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. Essa declaração de Isaías era extremamente importante porque mesmo a nação de Israel, estando no cativeiro por conta da desobediência, Isaías não põe a culpa em Deus, tá? Deus não é culpado pela situação pela qual a nação de Israel estava sendo submetida. Os pecados, a desobediência, a idolatria que resultaram no cativeiro. Mas aqui o que nós temos é Isaías colocando toda a sua esperança em Deus, como um pai soberano. E aí, olhando para essa declaração, eu e você também precisamos entender que o Senhor é o nosso Pai. Foi Ele que nos criou a sua imagem e semelhança. Nossa esperança e nossa segurança está nele. Apesar das adversidades que a nação enfrentava e apesar das lutas que eu e você passamos, das guerras que enfrentamos, apesar das decepções, e essas guerras podem ser externas e internas, porque muitas vezes estamos em guerra. Nós precisamos nessas horas lembrar que o Senhor é o nosso Pai. Por isso que o profeta diz, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. E aí ele faz uma afirmação extremamente importante quando ele se compara a um barro, né? Nós somos o barro, nós somos a matéria-prima que o Senhor pode modelar, porque Ele coloca que Deus é o nosso oleiro. Tanto o barro como o ferro podem ser modelados, a diferença é que um é mais resistente que o outro, mas com calor, com a técnica correta, também pode ser modelado. O barro é muito mais flexível, a gente consegue trabalhar com muito mais facilidade. Então, se nós nos colocamos como barro nas mãos de Deus, este que é o nosso Pai, Ele vai moldar a nossa vida e nós não vamos oferecer resistência. Por isso que temos insistido, entregue a sua vida a Jesus, receba-o como seu Senhor e Salvador, que Ele seja o oleiro da tua vida, moldando a tua vida. E todos nós precisamos ser moldados pela palavra, para que as nossas escolhas não venham ferir o caráter de Deus, mas venham exaltar o Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Então nossa existência só tem sentido e significado quando nós glorificamos a Deus. Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos este barro que o oleiro pode moldar. E a minha pergunta é, Deus está moldando a sua vida? Quem molda a sua vida? O mundo? Os valores do sistema mundano, que a Bíblia classifica como um mundo que jaz no maligno? Fala para mim. Quem está moldando a sua vida? É a palavra de Deus? Se for a palavra de Deus, meu amado, amém por isso. Então que eu e você sejamos este barro que tem flexibilidade, aceita ser moldado e ser esculpido pelo oleiro. O oleiro tem essa capacidade de dar forma, de dar sentido, de atribuir valor para a nossa vida. E Ele atribui valor em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Volto a dizer, não seja moldado pelo mundo.
não seja moldado pelos valores efêmeros que passam, pelas modas que surgem e tomam conta da nossa sociedade. Não seja moldado pelas amizades, pelas influências, pela rede social, mas deixa Deus moldar a sua vida como filho e como filha de Deus, com os valores da palavra do Senhor, obedecendo os ensinamentos de Cristo, refletindo a glória de Deus, sendo luz em meio às trevas. Deixa Deus moldar a sua vida. E só há uma forma de Deus mudar a nossa vida: quando nós colocamos toda a nossa esperança nele e o recebemos e o aceitamos como nosso Deus. E foi isso que o profeta diz: mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Deus tem sido teu Pai? Você se coloca como barro nas mãos desse oleiro? Se não, entregue sua vida a Jesus. Não fique longe dos caminhos do Senhor. Não permita que o mundo molde a sua vida. Não permita que os valores que estão impregnados hoje nas esferas e camadas da sociedade determinem quem você é. Quem diz realmente quem você é o Pai. Porque Ele nos criou para o louvor da sua glória, nos criou nele, quando Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e nos resgatou para o seu louvor nele, na pessoa de Cristo Jesus. Que Ele seja o meu e o seu Pai, que nós sejamos barro nas mãos desse oleiro. Deixe Deus moldar na sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo ensinamento da Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra, Deus, e que de fato, ó Deus, nós possamos a cada dia entender que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso oleiro, que nós somos apenas barros nas Tuas mãos. Muda, molda, transforma, dá forma, ó Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti e tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Socorre nesta hora, eu te peço, os enfermos, os enlutados, aqueles que estão, ó Deus, à margem da sociedade, tem misericórdia. Santo Deus, eu te peço em nome de Jesus, visita o lar da viúva e do órfão, que seja com toda a família, hoje e sempre. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.